Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso diário de gravidez, onde eu tenho contado a minha experiência sendo mamãe pela terceira vez aqui nos Estados Unidos. Amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem tá aqui acompanhando sabe que eu tenho gravado um diário de gravidez onde eu conto como tem sido a experiência de ser mamãe pela terceira vez aqui nos Estados Unidos, e hoje eu vou trazer para vocês o resultado dos meus exames, inclusive qual bebê que tá nesse forninho, se é um menininho ou se é uma menininha. Mas também eu vou contar sobre as alterações que deu nos meus exames, e eu achei muito importante compartilhar com vocês essa informação, porque eu e o Renan começamos a pesquisar muita coisa a respeito depois da minha consulta com a médica, e poucas informações a gente encontrou aqui no YouTube. Então eu espero que esse vídeo de alguma forma te ajude. Vamos lá? Bom, no vídeo anterior eu contei para vocês que nós temos acesso aos resultados dos exames via internet. Então, logo que saíram os meus resultados, a gente viu que teve uma alteração. No dia seguinte, o hospital me ligou, a enfermeira me ligou para dizer que eu estava com um nível de anemia leve. Então, eu precisei começar a tomar ferro, ela já mandou aqui. Eles mandam a receita médica direto para a farmácia. Então ela perguntou qual era melhor para mim, mandou a receita lá para a farmácia, era só eu passar lá, pagar e pegar o meu medicamento. Então logo depois disso eu soube que eu tava com um pouco de anemia, o que para mim não foi tanta surpresa porque eu passei muito mal. Gente, eu descobri a gravidez com 3 semanas de gravidez e eu passei muito mal. A minha primeira consulta foi em janeiro. E nesse exame apontou que eu tava com anemia. Então ela me ligou, pediu para eu ir para a farmácia buscar o ferro e começar a tomar para me ajudar a recuperar tudo que o neném precisava, né? Além disso, a gente viu que teve algumas outras alterações nos meus exames, mas como pra gente é tudo muito novo, algumas coisas muito diferentes do Brasil. Como a enfermeira ligou e falou só da anemia, nós acreditamos que a alteração que deu nos meus resultados de exame de sangue fosse só devido à anemia. Mas para minha surpresa, na nossa segunda consulta de pré-natal, que foram quase 3 meses depois disso, a minha primeira consulta foi no começo de janeiro, a segunda consulta foi no dia 27 de março, no dia do aniversário da Alice. Quando eu cheguei lá, eu fiz todo o procedimento normal, nessa consulta eu já não precisei pagar mais nada. A enfermeira chama, me pesa, tira minha pressão e pede para eu aguardar a médica me chamar. Quando a médica chegou na sala, ela perguntou como eu estava me sentindo, como estava indo a gravidez, tudo bonitinho. Depois disso é que veio a notícia. Ela trouxe os resultados explicando para mim o que tinha acontecido. Realmente eu estava com uma anemia por conta de não estar conseguindo me alimentar, mas o maior problema não era esse. Através dos meus exames de sangue, eles descobriram que o meu corpo começou a produzir anticorpos assim que eu engravidei. Então vocês imaginam como eu fiquei, porque tudo isso foi através do tradutor. Eles ligam para uma pessoa que fala português, então ela conversa com ele e ele fala para mim. Nem sempre o tradutor fala português do Brasil, às vezes é português de Portugal. E nessa consulta eu dei esse azar de ser um tradutor desse. Então toda aquela informação eu estava tendo que assimilar e ainda entender direito o português que ele estava me dizendo, mas enfim. O anticorpos que eu estava produzindo é um antígeno S, é contra um antígeno S. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que quando eu engravidei, meu corpo localizou algo que não estava acostumado e começou a produzir barreiras contra isso, que no caso era o meu bebê. E aí na hora dela me dar essa informação, ela me passou tudo o que poderia acontecer. Então não foi assim, olha,
tá acontecendo isso no seu organismo, nós vamos fazer isso, isso e isso, mas fique tranquila. Não, ela disse que teria que me passar todas as informações, inclusive do Renan ter que fazer um exame para saber se ele tinha esse antígeno no corpo dele e por isso eu estaria produzindo, o que é uma loucura, porque nós já temos 2 filhas. Mas a gente leu que é normal, que isso pode ter acontecido quando eu tive contato no parto das crianças. Pode ser que alguma delas tenha nascido com esse antígeno S, algo que não tem no meu corpo. Então, a partir daí, eu começaria a produzir esse anticorpos caso, mais uma vez, o meu corpo identificasse isso em mim. É um assunto bem complexo, me deixem nos comentários se vocês querem que eu explique um pouco mais, porque tem muita informação e eu acho que são informações muito valiosas que podem ajudar outras pessoas nessa situação. Então por aqui eu vou dar um resumão pra vocês, mas se vocês quiserem eu gravo um vídeo pra falar só disso, tá bom? Ela me deu essa notícia dizendo que eu tava produzindo esse anticorpos, estava um nível alto no meu corpo, que eu precisaria repetir esse exame em 1 semana e que também o Renan deveria fazer esse teste. O Renan, meu esposo, pai dos meus filhos, precisaria fazer esse teste para saber se ele tem esse antígeno, para entender o porquê o meu corpo estava produzindo isso e para que os médicos tomassem alguma ação em relação a isso. Então essa consulta foi muito difícil, se é que eu posso dizer para vocês, porque saber que involuntariamente o meu corpo está produzindo algo contra o meu bebê, gente, foi muito ruim. E aí a médica falou que se agravasse, dependendo dos resultados do Renan, dos meus próximos exames, eu precisaria fazer uma transfusão para que o neném recebesse o ferro e nutriente necessário para que ele se desenvolvesse bem, tendo em vista que o meu corpo não estava mandando para ele isso. Então assim, foi bem difícil, sabe? Eu saí da ultrassom pela primeira vez, eu saí da consulta pela primeira vez muito triste, muito preocupada, apesar de imediatamente orar e elevar meus pensamentos ao Senhor para que Ele estivesse no centro, né? Estivesse no controle dessa situação. Eu saí de lá muito triste. No dia do aniversário da Alice, muita coisa na cabeça. E aí eu mandei mensagem para minha amiga que tinha se oferecido para fazer o chá revelação e expliquei por cima o que tinha acontecido para ela. O Renan já estava sabendo, eu já tinha falado com ele antes disso. Ela foi até mim pra gente almoçar junto e eu e o Renan conversamos e a gente quis saber o sexo do bebê. A gente não quis esperar pro chá revelação nem nada, até porque a gente não sabia o que ia acontecer e a gente não ia estar com cabeça nem nada para isso. Então eu expliquei para minha amiga, ela entendeu, claro. E aí ela veio até em casa comigo nesse dia. Ela falou, não dá para passar em branco, vamos fazer alguma coisa. Aí ela teve uma ideia de chegar em casa e contar para as crianças e pedir para que elas se vestissem da cor que era o sexo do bebê. Eu tenho um registro disso, foi muito emocionante, foi muito legal. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pedacinho. 1, 2, 3, desce meninas, podem abrir! Sim, gente, para nossa surpresa, é um menininho, nosso príncipe tão sonhado, tão amado. A gente ficou tão feliz em saber, as crianças, elas queriam muito um irmãozinho. O Renan eu não preciso nem dizer, né? Se sente tão sozinho aqui em casa com um monte de mulher, então eu também queria um menininho. Foi um misto de emoção tão grande aquele dia que eu fiquei temerosa aquele dia. Deus sabe o que passava no meu coração, o que passava na minha cabeça, muita preocupação. Finalmente a gente ia ter um menininho. A gente já tem 2 princesas que a gente tanto ama, ia vir um menininho para completar esse trio.
E aí a gente com toda essa informação na cabeça, com medo, não foi um dia fácil. Foi um dia que ao mesmo tempo foi muito feliz, que foi um dia incrível, mas foi um dia que as preocupações tomaram conta de nós, principalmente de mim, porque é muito difícil pra mim como mãe saber que eu tô produzindo algo involuntariamente contra o meu bebê, e a gente começa a pesquisar um monte de coisa na internet, começa a ver tantas coisas que podem acontecer, e nesse momento a gente parou, contou para amigos próximos, para nossa família, para que a gente começasse uma campanha de oração e intercessão por esse bebê. Eu creio que Deus está no controle disso desde o início, que essa gravidez, esse bebê foi Ele que nos mandou e que Ele está cuidando. Ele cuidou e vai continuar cuidando. E nos próximos vídeos eu quero trazer para vocês como foi o desenrolar disso, como tá sendo todo esse processo, tudo que a gente buscou de informação e que os médicos depois confirmaram que era sim, que era verídico ou não. Então, se você ainda não for inscrito no canal, não deixa de se inscrever para não perder esses próximos vídeos. Comenta aqui embaixo se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre esse antígeno S, o que é, o que acontece, como faz, como que pega, porque pra gente também foi uma novidade depois de 2 filhas que nunca apontaram nada nos exames de gravidez, a gente ter essa surpresa. Então é algo tudo muito novo num país que a gente não sabe se é comum eles fazerem esse exame, o que enfim. Eu vou continuar trazendo o diário de gravidez para vocês com todos esses detalhes, então não deixe de curtir esse vídeo, tá bom? Ah, deixa eu mostrar para vocês o nosso segundo ultrassom, olha só. Que bonitinho, gente. Nosso bebezinho. Esse foi o nosso segundo ultrassom. E a gente fez também uma surpresa para vocês, para quem nos segue lá no Instagram. Fizemos um ensaio fotográfico de família para poder contar para vocês e para o pessoal lá do Instagram se era um menininho ou uma menininha. Então eu vou deixar para vocês aqui um pedacinho do vídeo onde a gente conta tudinho para vocês. Nos deixou muito feliz e a gente tá caminhando um passo de cada vez, curtindo agora sim essa gravidez, sabe? Eu resolvi confiar no Senhor e dar um passo de cada vez, e tá sendo muito incrível essa experiência de estar grávida pela 3ª vez aos 30 anos, numa outra fase, com as crianças grandes, com o Renan, todo mundo muito feliz e curtindo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!